Olá, amantes do terror! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Você deve conhecer minha voz das narrações do canal Meu Refúgio Sombrio, mas recebi o convite para fazer a introdução do canal Porta dos Pesadelos. Hoje eles decidiram fazer o vídeo com o mesmo estilo dos canais que usam voz de inteligência artificial para saber o que vocês acham. No Porta dos Pesadelos eles usam narração com inteligência artificial e com narrações humanas. Eles estão pesquisando qual é a melhor opção para vocês. Esperamos que gostem desta experiência. E lá vamos nós. Porta dos Pesadelos apresenta 6 relatos de terror em viagens de busão. Relato 1. Olá, meu nome é Cleiton Marques e há alguns anos, eu trabalhava em uma rota de ônibus em Santa Catarina, Florianópolis. Quando os ônibus terminavam sua última volta, chegavam um por um a cada 10 ou 15 minutos, e assim continuava até a 1 da manhã, quando chegava o último. O encarregado de abastecê-los com diesel e estacioná-los reclamava muito do horário, mas paciência. Uma noite, o último ônibus chegou exatamente a 1 da manhã. É importante esclarecer que durante a noite, só haviam 3 pessoas no local da rota: o vigia, a moça do setor de reservas e eu. Após a última volta do ônibus, preparei-me para abastecê-lo e estacioná-lo. Sempre tive o costume de, enquanto o tanque estava sendo abastecido, verificar se o ônibus não estava muito sujo para evitar a necessidade de varrer depois. No entanto, por alguma razão, não fiz isso naquela noite. Enquanto o tanque estava sendo abastecido, o ônibus estava ligado, mas as luzes internas estavam apagadas. Então, em um momento, quando me virei e olhei para dentro, vi uma silhueta em um dos assentos. A primeira coisa que pensei foi que deveria ser algum passageiro que tinha adormecido, o que acontecia com frequência. Mas quando subi para verificar, não havia ninguém. Onde eu tinha claramente visto a silhueta, não havia mais ninguém. Não dei importância à silhueta naquele momento, pensei que talvez tivesse visto errado. Ao estacionar o ônibus em seu lugar pelo retrovisor, vi alguém fazendo gestos para que eu estacionasse corretamente e não colidisse. Quando terminei e desci, fui até o vigia para entregar as chaves, supondo que quem estava me dando sinais fosse ele. No entanto, não era, pois do lado de fora não havia ninguém. Foi quando lembrei da silhueta. Fui contar ao vigia o que aconteceu, e ele me disse que algo estranho também aconteceu com ele naquele momento. Ele viu uma silhueta dentro do escritório, mas pensou que fosse eu. No entanto, quando entrou, não havia ninguém lá. Isso nos deixou ambos com muito medo. Mais tarde, por volta das 2:30, quando estava prestes a ir embora, a moça das reservas me pediu uma carona para casa, já que o marido dela não pôde buscá-la. Decidi levá-la. No caminho, ela me contou que, ao encerrar as contas, algo estranho aconteceu. Ela ouviu um barulho estranho, como uma voz, no computador. No entanto, ela não tinha música ou rádio ligados, e não poderia ser um ruído externo, pois as paredes do escritório eram a prova de som, já que lá eles lidavam com dinheiro. No dia seguinte, à tarde, quando voltei para trabalhar, encontrei o vigia, e ele me contou que coisas estranhas aconteceram durante toda a noite. As luzes dos ônibus acendiam por dentro, ele ouvia o som de ferramentas sendo arrastadas na oficina e até viu alguém dentro dos escritórios por um tempo. No entanto, não nos assustamos mais, pois aprendemos a lidar com isso noite após noite. Não sei o que aconteceu naquela vez, mas a partir daquele momento, coisas estranhas começaram a acontecer. E muitos passageiros fantasmas começaram a usar o nosso serviço. Relato 2. Meu pai era motorista de ônibus nas estradas de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e esta história foi contada a mim muitos anos atrás. Não aconteceu com ele, mas sim com um grande amigo seu que já faleceu, em 82. Meu pai, Arthur, era um dos motoristas mais antigos e experientes da empresa. Devido à sua antiguidade, ele tinha o direito de escolher o turno de trabalho que quisesse. No entanto, ele insistia em fazer o turno de trabalho que nenhum motorista queria, o turno da noite, que ia até às 3 da manhã. Os outros motoristas que trabalhavam com ele sempre diziam que ele já estava velho e deveria escolher o turno diurno.
Mas ele gostava de dirigir à noite, dizia que a madrugada era fresca, havia pouco tráfego e não havia muitos passageiros. Naquela noite, em 10 de dezembro, estava excepcionalmente frio para o clima de Pouso Alegre. A rota cobria cerca de 30 quilômetros, fazendo várias paradas pelo caminho. Naquela noite, as ruas estavam vazias devido ao frio e à chuva. Na última volta, saindo da cidade de Congonhal, ele pegou 3 rapazes, e na próxima parada, uma garota se juntou a eles. Quando ela subiu e colocou as moedas, Arthur a cumprimentou, mas ela apenas acenou com a cabeça e não disse nada. O restante da viagem não pegou mais ninguém. Na penúltima parada antes de chegar ao terminal, os 3 rapazes desceram, mas Arthur não viu a garota descer. Pareceu-lhe curioso, mas não incomum, já que às vezes as pessoas adormeciam e acordavam apenas na última parada. Antes de chegar ao estacionamento, Arthur decidiu acender as luzes internas para verificar o interior do ônibus. Ao fazê-lo, percebeu que não havia mais ninguém dentro do ônibus. Parou então o ônibus, acendeu as luzes e verificou cada canto, mas não a encontrou. Pareceu-lhe que algo estava errado, então voltou ao terminal. No dia seguinte, as condições climáticas continuavam as mesmas, mas Arthur sabia que tinha que cumprir seu dever. Naquela noite, havia muito poucos passageiros, já que a chuva dissuadia as pessoas de sair à rua. Quando estava meio caminho na última volta, viu novamente a garota. Desta vez, havia apenas um passageiro, um homem chamado Fábio, que ele conhecia. Fábio era um senhor meio atormentado que costumava andar de ônibus para passear. Ele tentou conversar com a garota, mas ela não respondia, apenas olhava para frente com o olhar perdido. Arthur acelerou o ônibus e só parou quando chegou ao terminal. Durante todo o tempo, ele a observava pelo espelho retrovisor. No entanto, ao virar em uma rua a 3 quarteirões do terminal, a garota desapareceu. Ele não podia acreditar, acelerou até chegar ao garagem. Chegando lá, levantou-se de seu assento e verificou todo o ônibus mais uma vez. Com o barulho, outros motoristas vieram ver o que estava acontecendo e perguntaram se estava tudo bem. Ele estava pálido de medo, pois percebeu que aquela não era uma garota. Ele disse aos colegas que o ônibus apenas derrapou na rua molhada, mas entre os motoristas estava um senhor aposentado a quem chamavam de o velho. Ele sempre estava lá no terminal ajudando no que podia. Quando todos foram embora, Arthur se aproximou dele e, sinceramente, contou o que aconteceu. O velho interrompeu, perguntando o que havia acontecido com Arthur, se ele estava sendo assombrado no ônibus. Arthur parou e perguntou como ele sabia disso. O velho disse que aquela garota era a razão de sua aposentadoria. Quando a viu pela primeira vez, o tempo estava ruim, chovendo e muito frio. Naquela época, ainda não havia caixas registradoras nos ônibus, o cobrador recolhia o dinheiro. Na primeira noite em que ela subiu, ele não a viu descer. Ele pensou que tinha se distraído. Na segunda vez, ele mencionou ao cobrador, mas, distraído, o cobrador não a viu mais. Assim como ele, o cobrador sentiu algo estranho nela. Quando ela lhe deu o dinheiro, estava fria, embora estivesse chovendo bastante. Ele já estava seco e nem mesmo trazia um guarda-chuva. Isso deu uma impressão tão ruim ao cobrador que ele decidiu mudar para o turno diurno. Por isso, Arthur ficou sozinho por cerca de 3 dias. No entanto, nesses dias, começaram as férias e seu filho saiu da universidade. Ele insistiu em acompanhá-lo no turno da noite para fazer companhia e ajudar a cobrar. Nos dias em que o filho o acompanhava, o tempo piorou novamente. Naquela noite, não havia passageiros, só eles dois. Lá ao longe, novamente, estava a garota esperando. Eu disse ao meu filho para observá-la bem. A garota subiu, meu filho cobrou, tentou conversar com ela, mas ela não falava, apenas sorria e olhava para frente. Não disse para onde estava indo. Quando eu dobrei perto da policlínica, meu filho disse que, diante de seus olhos, a figura da garota se desfez literalmente, desapareceu. Papai, ela desapareceu. Papai, onde está a garota? Gritou meu filho, confuso. Eu pisei nos freios, e meu filho ficou muito assustado, pois ele a viu normal, era uma pessoa. A única coisa estranha era o quão fria ela estava e que não falava. Mas fora isso, era uma garota normal.
Perguntei no terminal se alguém conhecia aquela garota, também perguntei aos passageiros nos dias seguintes, mas ninguém a conhecia. Ao saber disso, minha família não queria que eu continuasse trabalhando, e depois daquele dia, decidi me aposentar. Ao ouvir isso, Arthur considerou isso como um conselho, pois ele estava perto da idade da aposentadoria, e as madrugadas estavam se tornando difíceis. No dia seguinte, ele pediu para trabalhar no turno diurno. Antes de começar, tirou 15 dias de férias, e depois disso, nunca mais viu a garota da rota. Relato 3. Me chame de Marinho. Quero compartilhar algo que aconteceu comigo e meu colega de trabalho em uma ocasião. Estávamos voltando para nossa cidade, Varginha, depois de um dia de trabalho um pouco tarde, pois nosso turno já havia terminado há muito tempo e não tínhamos mais passageiros a bordo. Enquanto conversávamos sobre o que jantaríamos, pensávamos em talvez ir a algum lugar de churrasco na praça de Varginha. Antes de chegarmos à curva perto dos arcos de um antigo aqueduto, vimos uma família sinalizando para que parássemos. Meu colega sugeriu que os levássemos, pois a janta sairia praticamente de graça, já que eram 4 passageiros. Era tarde, quase meia-noite, quando paramos, e os passageiros subiram. O pai pediu à família que passasse enquanto ele procurava dinheiro em sua bolsa. No entanto, eu disse a ele para pagar quando chegasse, já que éramos os únicos passageiros. Aliviado, o senhor se juntou à família no fundo, e continuamos nossa viagem. Ao chegarmos quase ao centro da cidade, pedi ao meu ajudante que começasse a cobrar deles. Ao se levantar, ele me perguntou para onde eles tinham ido, ao que respondi para não brincar. No entanto, ele disse-me: não, cara, não estamos levando ninguém. Então, eu me virei e, de fato, não tínhamos mais ninguém a bordo. Ficamos arrepiados, sem entender o que estava acontecendo. Aquela família simplesmente havia desaparecido. Mais tarde, soubemos que vários colegas haviam passado pela mesma experiência naquela curva, antes de entrar na parte dos arcos. Diziam que uma família aparecia ali e, eventualmente, desaparecia. Tantos foram os comentários dos motoristas que decidimos, por algum tempo, não pegar desconhecidos nas primeiras horas da manhã nesses mesmos arcos. Rumores diziam que, durante a construção há muitos anos, houve vários acidentes fatais, e as vítimas foram enterradas nos alicerces. Dizem por aí que, em algumas noites, se ouvem os sons de ferramentas batendo nas pedras, talvez as almas desses trabalhadores que ainda estão lá. Relato 4. Essa história aconteceu comigo em 2007, quando eu estudava em Itaquera, zona leste de São Paulo. Estava voltando para casa tarde da noite em junho, pois as linhas de ônibus estavam em greve. Eu viajava em um ônibus chamado A Fé Razão. Era uma noite escura quando, entre os passageiros e um policial, éramos 7 ao todo, vimos uma garota pedindo para pararmos. O policial pediu ao motorista que voltasse para pegá-la, mas quando o ônibus recuou, ela havia desaparecido. Isso era impossível, pois era uma área deserta, sem casas ou lugares para se esconder. Ficamos surpresos, pois muitos de nós a vimos parada à beira da estrada. O policial ordenou ao motorista que partisse rapidamente, e assim fizemos. Até hoje, não consigo tirar essa imagem da minha cabeça, e sempre procuro alguma explicação quando passo por aquele lugar, que agora está diferente. Imagino que aquela mulher poderia ser o espírito de alguém que faleceu ali. Relato 5. Meu tio, que foi motorista de ônibus em uma empresa que operava em Blumenau, contou-me uma história. Em dias de chuva, havia horários com muitos passageiros, mas durante a noite o ônibus estava quase vazio. Certa noite, fazendo seu último percurso entre 2 bairros, um trecho muito sombrio à noite devido à falta de tráfego, ele ouviu relatos estranhos sobre aquele lugar. Vários colegas mencionaram coisas estranhas que aconteciam ali, e um deles até desistiu depois de ver algo durante o turno da noite. Em uma noite fria de inverno, meu tio estava sozinho no ônibus quando passou por uma parada deserta no meio do nada. O sino tocou de repente, e quando ele olhou pelo espelho, não havia ninguém. As portas se abriram sozinhas, e,
Assustado, ele acelerou até chegar ao destino antes do horário previsto. Ao contar aos outros motoristas, descobriu que era comum ouvir o sino, mas as portas abrirem sozinhas eram algo novo. Meu tio tem mais histórias que compartilharei em outro momento. Relato 6. Meu nome é Raul, tenho 48 anos, e minha profissão de toda a vida é ser motorista de ônibus, especialmente da linha interestadual. Em um de meus trajetos habituais, tive a experiência que mais me marcou. Era uma sexta-feira, por volta das 11h47 da noite, eu concluía meu último percurso e pensava no que faria depois. A certa distância, vi uma mulher acenando com as mãos para que eu parasse. Obviamente, era perigoso estar sozinho em uma rua pouco movimentada àquela hora, então parei ao seu lado e abri a porta. Ela subiu e perguntou as horas, pois sua mãe estava preocupada, já que ainda não havia chegado em casa. Respondi que eram 23h50 e perguntei se ela tinha algum número para chamar sua mãe, assim eu poderia ligar diretamente. Ela me deu o número, e eu perguntei seu nome. A jovem se chamava Rosa. Disse a ela para se sentar onde quisesse e que, uma vez que me comunicasse com sua mãe, eu a passaria para ela ficar tranquila. Ao ligar para a mãe, não atendeu, provavelmente devido ao horário. Tentei novamente, mas nada. Insisti mais uma vez, e dessa vez atenderam. Boa noite, senhora, sou Raul, motorista de ônibus da linha intermunicipal. Estou falando com a mãe de Rosa? Perguntei. Ela respondeu com um simples olá. Eu me desculpei por ligar, mas expliquei que estava com sua filha Rosa, que me pediu para ligar para que ela não ficasse preocupada. A mãe disse, oi, senhor Raul, obrigada por me avisar. Desta vez, coube a você ligar. Não é o primeiro e nem será o último. Hoje completam 8 anos da morte da minha filha Rosa em um acidente. Ao ouvir isso, eu fiquei chocado e imediatamente olhei para ver onde a garota havia se sentado, mas ela não estava mais lá. Saí correndo do ônibus, e juro que quase me caguei de medo. Depois de alguns minutos, decidi voltar ao meu veículo com muito receio e retomei a rota. Essas são as experiências que, acreditem, marcaram minha vida.